pessoal, eu sou Verônica Silva e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a misturinha que eu sempre uso nos meus trabalhos e vocês sempre me perguntam que misturinha é essa. E vamos pintar também uma linda maçã. A proposta do vídeo é atender alguns dos comentários que vocês deixaram aqui no canal, como esse aqui, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Ou esse, ou esse. Calma, eu entendi, tudo bem, vamos pintar frutas. E não precisa se preocupar se você pedir outra coisa. Como eu disse, eu li todos os comentários, nós fizemos a anotação e logo vão sair novos vídeos. Tem muito chão pela frente desse canal. Bora lá pra aula? Então, bora pra pintura, mas antes da gente começar a pintar, quero falar um pouquinho pra vocês sobre a misturinha que eu costumo usar. Então aqui tá a mistura, eu já deixo pronta num pote, tá vendo? Num pote grande, porque eu costumo usar bastante. Quem conhece meu trabalho sabe que eu uso muito no fundo, mas eu vou explicar pra que ela serve. Vamos lá. Aqui eu tenho o incolor, e aí eu uso com um pote de incolor pra um pote do aquarela. Vamos lá, ó. O aquarela, ele é bem líquido, vamos abrir pra vocês verem, ó. Então ele é bem líquido, eu sacudi, ele fez até espuminha, tá vendo? Por ser bem líquido, parece um leitinho. E o incolor, ele já é mais pastoso. Olha a diferença, ó. Aqui eu consigo ver o incolor e ele é bem pastoso, certo? O incolor, ele tem a consistência de uma tinta. O que isso significa? Se você colocar ele direto no tecido, ele vai parecer uma tinta. E aí você põe outra tinta em cima. A pintura, se você não souber dosar, pode ficar um pouquinho grossa, tá? Por usar o incolor antes. E o incolor também tem a função de subir um tom, na verdade, de clarear um tom a pintura. Tudo bem até aí? Qual é a função do aquarela? Tem uma tinta um pouquinho mais dura, ou tem uma tinta que eu preciso fazer o contorno, alguma coisa do gênero, o que eu vou usar? O aquarela, ó. Ele é bem líquido, certo? Então eu usaria o aquarela para diluir a tinta. Sempre aconselho a vocês a diluir fora do potinho, não diluir dentro do potinho, tá? Porque isso faz com que sua tinta dure mais tempo, não importa qual marca você use, tenta não misturar nada. Eu sei que existem vários vídeos que falam pra você misturar isso, misturar aquilo pra diluir a tinta, mas tentem não usar nada, tá? Tentem não colocar dentro do pote. Façam a mistura no godê. Tá bom? Por quê? Porque assim você faz com que sua tinta dure mais tempo, principalmente quando a tinta é nova. Tudo bem? Ok. Dito isso, nós já falamos sobre a mistura, sobre a diferença entre incolor e aquarela. E agora nós vamos falar a função dos dois juntos. Quando eu misturo os dois juntos, ele fica um pouquinho menos pastoso e um pouco menos líquido, tá? Coloco aqui no meu godê e ele me ajuda a fazer com que a tinta flua melhor, ande melhor o pincel, né? Então, assim, o pincel desliza melhor. Tudo bem até aí? Ok. Bom, onde vamos usar a nossa misturinha hoje no nosso trabalho? Nós vamos usar na finalização ao realizar algumas gotinhas, tá? Não se preocupem, a gente vai trabalhar muito gotas ainda nesse canal, vai trabalhar muito ainda o uso da mistura, porque o canal tá só começando e tem muita coisa boa vindo por aí. Antes da gente começar, queria mostrar pra vocês esse risco, que é o risco da maçã, que eu já passei aqui, ó, pro nosso pano, e já adiantei o fundo, porque o foco hoje não é fazer fundo, e sim ensinar a maçã e gotas de orvalho, ou gotas de torneira, se vocês quiserem, tá? Chegou em casa, higienizou sua maçã, guardou, ela ficou molhadinha. Então aqui é o seguinte, quando a gente vai pintar uma maçã, e existem vários tipos de maçã, no caso aqui eu fiquei um pouco confusa se a gente tá pintando a maçã gala ou a maçã Fuji. Depois do final da pintura, dá uma olhadinha, né? Se vocês souberem me dizer qual é essa maçã, confirmar qual é essa maçã, às vezes pode nem ser a gala nem a Fuji. Eu vou ficar bem satisfeita, bem feliz de vocês me dizerem, porque eu adoro aprender coisas novas. Bom, vamos lá. Qual é o movimento? As maçãs costumam ter uns risquinhos. Então aqui, ó, pra gente poder desenhar, ó, quando eu estiver fazendo realismo, coloquem isso na cabeça. A gente, na maioria das vezes, 99% das vezes, a gente segue o risco, ó. Vocês estão vendo? Tá? Então, o que isso significa? O seguinte, vou preencher colocando risquinhos pra cima e curvado, ó, porque tá seguindo esse risco. Chegou no meio, eu começo a deixar um pouco mais reto, ó.
Cheguei na outra lateral, começa a curvar de novo, só que agora no sentido contrário, olha. Mesma coisa quando eu for preencher aqui, ó, de novo, ó. Tá vendo? Eu vou preencher, as minhas pinceladas vão seguir esse desenho. Quando eu tô pintando realismo, semi-realismo, quando eu quero um pouquinho mais real, eu costumo usar as pinceladas do risco predominante, tá? Então, nas pinceladas de preenchimento, eu já vou colocando o movimento que eu quero para aquela maçã. Tudo bem para aquela maçã, para aquela pera, para o objeto ou para o item que eu estiver pintando. Até aqui, por exemplo, eu vou fazer a outra maçã aqui, ó. Vamos explicar aqui. Vou fazer essa outra que tá deitada, mesma coisa, ó. Curvo, 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 reto, começa a curvar, curvar, curvar e curvo mais. E para essa parte, a mesma coisa, ó. Curvo, 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 reto, curva, curva, curva. Tá vendo o movimento, ó? E aí a gente consegue ver o desenho da pincelada da minha maçã, certo? Então vamos lá, recapitulando. Quando eu estiver pintando realismo, semi-realismo, eu vou sempre seguir, sempre não, tá? Eu sempre falo que na pintura, toda regra tem a sua exceção na pintura. Então, aqui 99% dos casos, a gente vai seguir a pincelada de preenchimento e de detalhes, o risco predominante quando vai pintar, tá? Então, aqui, ó, curva é o que predomina, curva é o que predomina. Quando chega no meio, não tem risco nenhum mais perto. Então, por isso que eu fiz reto, certo? Pra ligar essa ponta a essa ponta. Tudo bem? Ok, até aí passei os detalhes que eu queria pra vocês da maçã. Vamos lembrar que existem muitos tipos de maçã por aí. Nós estamos fazendo um tipo de maçã e nós vamos ver outros tipos de maçã aqui no canal com o tempo, tá? Com o passar do tempo. Aqui está o nosso risco, eu já adiantei o fundo, porque o foco dessa aula não é o fundo. Então depois eu vou explicar pra vocês em outras aulas como o fundo é feito e tal. Como eu quis dar mais ênfase na maçã, eu fiz um fundo mais claro. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer essas partes mais escuras, mas dessa vez eu decidi fazer um fundo mais claro. Outro ponto é o seguinte, se você usa uma marca diferente de mim no quesito de tintas, vocês podem, para fazer a misturinha, pode ser meio aquarela com um inteiro de diluente. O que isso significa? Um potinho inteiro de diluente misturado a meio potinho de aquarela. Tá? Por isso que a gente fala 2 partes de diluente para 1 parte de aquarela. Tudo bem? Isso para quem usa outra marca, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas que eu recomendo que vocês usem a mesma marca que eu. Mas nós sabemos que nem todo mundo usa a mesma marca, ou tem acesso, ou quer trocar, né? Então nós profs temos que fazer sugestões e não imposições. Tudo bem? Bom, vamos começar por essa maçã aqui que tá de pezinha. Quando eu vou pintar, eu tenho que colocar bem na minha cabeça que cada cor vai ter o seu lugarzinho, tá? Então prestem atenção, se de repente ficar muito confuso, voltem o vídeo, tá? E vocês vão voltando o vídeo até conseguir fazer a maçã do jeitinho que vocês querem, tudo bem? Aqui é o seguinte, eu tô usando um pincel que a gente chama de pincel faquinha, que é o 347 da Condor número 12. Tá? Mas se vocês não quiserem usar esse pincel ou não puderem usar esse pincel, vocês podem usar também o 454 que nós falamos no nosso vídeo sobre pincéis, tá? Então vocês podem usar ó, o 454 também usando nessa posição aqui, certo? Mas o pincel faquinha, que é esse pincel faquinha, eu gosto muito de usar pra fazer maçã, porque essa ponta dele aqui, ó, que tem parecendo uma faquinha, ajuda muito na hora dos detalhes, tá? Vou começar, quando eu faço maçã, eu gosto de começar pelas cores mais claras. Então, eu vou começar aqui pela base, ó, com o amêndoa, puxando pra cima. Olha o movimento da pincelada que nós fizemos lá no nosso desenho. Então, essa parte eu vou colocar o amêndoa. Aqui, eu vou colocar um pouquinho do meu amarelo limão. Aí vocês vão falar assim, ué, como é que você vai fazer esse cantinho? No cantinho, eu posso fazer puxando assim, ó, contornando, e depois puxando pro centro que eu já pintei, tá? Então, aqui tem um pouco de parte clara. Aqui vai ter um pouquinho de parte mais clara, porque depois vai se misturar bastante com o nosso vermelho.
E aqui em cima tem um pouquinho de parte clara também, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouco do meu amarelo. Podem passar por cima do cabinho e eu vou explicar o porquê. Se eu estivesse pintando aqui com vermelho ou com vinho, eu ia falar pra vocês não passarem por cima do cabinho, porque a cor é muito escura e vai apagar o risco, ou vai... ou quando a gente for pintar não vai cobrir, tá? Mas aqui a gente tá usando uma cor mais clara e o cabinho vai ser escuro. Então, quando eu pintar o cabinho, vai apagar essa cor que a gente colocou aqui. Tudo bem? Vamos lá continuar? Agora, eu já vou entrar um pouco com o meu vermelho. Eu vou mesclar um pouco do uso do vermelho com o vermelho luz. E um pouco em algumas áreas, como por exemplo, aqui que eu quero um pouco mais escuro, eu vou usar o vermelho tomate. Mas vocês também poderiam usar o púrpura, tá? Na verdade, até em alguns pontos eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, com o púrpura. Quando vocês chegarem perto de uma outra cor, como por exemplo essa, eu vou começar aqui, ó, e vou trazer e parar no ar, tá vendo, ó? Por quê? Porque daí eu já vou misturando uma cor na outra. Certo? Posso pegar mais da cor clara, ó, com o pincel ainda sujo de vermelho, porque eu quero aqui um tom mais alaranjado. E vou, ó, sempre trazendo uma cor pra outra. Quando eu quero trazer vermelho pra cá, vermelho pra cá e amarelo pra cá, eu posso fazer uma gangorra, ó. Tudo bem? Entendo que parece um pouquinho complicado, por isso que eu digo, vão e voltem o vídeo quantas vezes for necessário para que vocês aprendam. Isso aqui é uma maçã um pouco mais, é uma maçã realista, tá? Por isso que ela dá um pouquinho mais de trabalho do que uma maçã porcelanizada e etc. Ó, vou puxar aqui. Aqui tem bastante do amarelo, ó. Então, eu posso sujar aqui com o amarelo e o meu vermelho com o pincel sujo, tá vendo, ó? Opa! Aqui tem um pouquíssimo de nada de vermelho. E tem um tiquinho de nada de verde pistache aqui na ponta. Sempre que eu quiser colocar uma cor dentro da outra, vou levantando o pincel, ó. Tá vendo como já tá aparecendo um pouco dos nossos risquinhos? Certo? Posso colocar um pouco do púrpura aqui, porque é um pouco mais escuro. Aqui é bem alaranjado, então eu vou colocar com o pincel ainda molhado de vermelho, né? Vê, como é que você fez isso? Você tirou da sua cabeça? Não, eu tô observando uma foto de uma maçã na tela do computador. Vocês que estão aprendendo com a gente, com as profs e etc., tem a gente de inspiração, mas com o tempo vocês vão adquirindo esse campo de observação. Por isso que eu aconselho vocês, nós vamos postar lá nas redes sociais a foto do trabalho pronto e o risco. Aconselho vocês a dar uma olhadinha lá e ir pintando seguindo as orientações, porque daí vocês vão observar exatamente o que a gente tá falando quando vocês olharem a foto do trabalho pronto. Bom, o que eu vou fazer nessa parte? Vou continuar preenchendo, tá? Como se fosse com os movimentos que a gente explicou lá no começo. E aí, a gente já volta fazendo os detalhes. Fiz o preenchimento, mas eu não cheguei nesse pedacinho pelo seguinte. Nós falamos bastante desse pincel no vídeo sobre pincéis. Esse é o 421 número 6. Nós vamos pegar o vermelho e agora tá na hora de eu chegar aqui mais próximo. Então, ó, vou pegar o vermelho. E com a pontinha do pincel, sempre de pezinho, ó, eu vou trazendo esse vermelho um pouco pra dentro do meu amarelo, mas sem sumir com o amarelo, porque senão não tinha função colocar o amarelo, tá vendo, ó? E aí eu vou trazendo de pouquinho.
pra deixar sempre com o pincelzinho de pé e levantando ele no final, ó. Acho que eu sumi com amarelo, de repente, alguma coisa assim. Vou pegar o amarelo, venho aqui também com o mesmo pincel, ó. E aí eu puxo um pouquinho em direção ao vermelho. Certo? Olha que bonito que já tá o preenchimento da nossa maçã, né? Agora, a gente começa a dar os detalhes dessa maçã. Bora para os detalhes. Antes da gente fazer qualquer detalhe, é importante que vocês analisem se toda a parte do tecido, a trama do tecido foi preenchida. Se foi toda preenchida, a gente segue adiante. Se não foi, põe um pouquinho mais de tinta e preenche. Quando eu falo trama do tecido, eu não quero dizer os buraquinhos do tecido, tá? Estou dizendo a linha que se entrelaça para fazer a trama dela, tá? A trama do tecido. Bora lá então. Aqui, ó, a gente vai pegar o mesmo amarelo, que eu tô usando o amarelo limão, e a gente vai fazer alguns risquinhos assim, ó, com o pincel 421, bem de levinho. Então, eu venho aqui e faço alguns risquinhos com o 421. Eu prefiro que a maçã, que a pintura ainda esteja molhada, para não ficar um amarelo muito forte. Se eu esperar secar, o amarelo vai ficar muito forte e vai ficar estranho, tá? Então, ó, eu venho aqui de pouquinho e vou fazendo um detalhe ou outro amarelo. Aqui eu posso pegar um pouquinho do amêndoa e fazer aqui embaixo, ó, os risquinhos, sempre trabalhando com o pincel na vertical e ele de pé. O que é bom desse tipo de pincel, desse tipo de pintura? Se eu achar que eu coloquei amarelo demais, eu posso vir com vermelho no movimento contrário e colocar mais vermelho, tá? Mas aqui, a minha maçã, ela é bem amarelada. Então, eu vou deixar mais claro alguns detalhes dela, ó. Aqui, na minha opinião, o vermelho tem que entrar um pouquinho mais no nosso amarelo, ó. Só que ao invés de eu fazer, que nem eu tava fazendo com o amarelo, movimentos contínuos, eu vou fazer uns mini tracinhos assim, ó. Aqui eu tô usando o vermelho mais escuro, que é o meu vermelho tomate, tá? Deixa o pincel bem solto. A ideia aqui é nós vamos fazer uma série de frutas ainda em outros vídeos, porque eu quero fazer uma semaninha com algumas frutas. Então, a ideia é enfatizar as frutas, por isso que tem o fundo tá tão mais claro, tá? Aqui eu vou pôr um pouquinho de amêndoa. Aqui também. Vê, por que você não colocou amêndoa aí antes de colocar o vermelho? Quando eu quero que a cor fique bem forte, como tá aqui, eu coloco ela como parte da base do preenchimento. Quando eu quero que ela fique um pouco mais clara, como está aqui ou aqui, eu coloco ela por cima da cor de base, tá? Alguns eu posso deixar mais marcadinho assim, ó, fazendo uns tracinhos mais fortes. Vou colocar mais alguns aqui, ó. Aqui eu vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouquinho de nada do verde pistache e vou colocar aqui, ó. Só na pontinha do pincel, um pouquinho de verde pistache. E eu vou colocar nessa área aqui, tá?
Lavo meu pincel de novo, porque agora eu vou lidar com o vinho e com o púrpura. E aí eu vou escurecer um pouco essa área aqui, ó. Aqui aconteceu o que eu não gostaria, que foi o que, ó, fechou o seu círculo. Então, eu vou vir aqui e vou arrastar um pouco do meu amarelo lá pra fora e um pouco do vinho aqui pra dentro, ó. Quando eu vou pintar a base, preencher, eu posso até pesar um pouco a mão, mas na hora de fazer os detalhes, o ideal é que a gente faça com calma. A nossa luz tá desse lado, então essa maçã não vai fazer tanta sombra nessa aqui. Entretanto, aqui tem menos incidência de luz. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de tom forte, ó. Pode ser um pouco de púrpura ou vinho, tá? E vou colocar também um pouco, vou lavar o pincel. E vou colocar um pouco mais de amêndoa aqui, ó. Isso não é luz, tá? Essa cor aqui ainda não é luz, é a cor da nossa maçã. Por enquanto, a gente tá fazendo detalhes só das cores da maçã. Não estamos fazendo luz e sombra ainda, tudo bem? Aqui eu vou fazer um pouco mais do vermelho entrando. Aqui eu vou fazer um pouquinho só do vermelho, do púrpura mais escuro. E aqui eu vou prolongar um pouquinho mais aqui, ó, pra não ficar tão no cantinho, tá vendo? Aqui é mais escuro também, ó. Certo? E aí agora, depois de seco, quando secar, a gente pode até reforçar alguns amarelos se quiser. Então, eu posso vir aqui, ó, fazer umas batidinhas com amarelo. Mas tomem cuidado pelo seguinte, quanto menos padrão no realismo, melhor. Então, se eu colocar, por exemplo, vários risquinhos, um do lado do outro, do mesmo tamanho, da mesma grossura, não vai parecer tão natural, tá? Então, o ideal é que a gente vá fazendo, ó, faz um, aí espera secar, faz outro. Por que isso? Reforça uns, mas não reforça outros, porque daí uns ficam mais claros, outros mais escuros. Fica bem menos padrão. Sabe o que é padrão? É padronagem. Vou fazer aqui pra vocês verem na folha, que daí fica mais fácil, ó. Vou fazer uma bolinha, aí eu faço o padrão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é padrão, tá vendo? Ele se repete. Então, o ideal é que nós não façamos padrão. Tudo bem? Bom, esperei secar um pouquinho, escureci um pouco mais desse lado e um tiquinho de nada desse lado, porque como eu disse, não é sombra e luz, e sim o preenchimento da nossa maçã, tudo bem? As cores da nossa maçã. Essa maçã, ela vai ter mais luz, não vai ter tanta sombra. Por quê? Eu quis trazer um trabalho um pouquinho menos complicado, para que a gente possa fazer junto a nossa primeira fruta, tá bom? Bom, adoraria, e eu juro pra vocês que eu vou tentar nos próximos ser um pouco menos... falar tanto, porque eu costumo falar muito, e daí eu explico muita coisa, nós já temos um vídeo bem extenso para uma única maçã, mas é porque eu gosto de explicar os mínimos detalhes. Vou fazer essa folha com vocês de um modo um pouco mais rápido, mas a gente ainda vai ter muita folha para fazer junto, tá? Então vamos fazer essa folha e depois a gente volta para finalizar a maçã. Para fazer essa folha, eu vou usar o 326, que é aquele pincel que nós aprendemos lá no outro vídeo, tá? E eu vou usar dessa vez o número 4. Vamos lá. Numa folha, e a gente vai aprender isso com mais detalhes em outros vídeos, eu costumo começar pelo centro em 99% das folhas. Determinei aqui, ó, o centro, e aí eu vou puxar para as laterais, ó.
Vocês viram que eu não usei misturinha? Eu não usei misturinha porque a misturinha eu uso mais quando eu quero que a tinta flua bastante, quando ela tá mais durinha, quando eu vou preencher uma área muito grande como fundo, ou como eu vou fazer a gota. Ah, você usa então a misturinha para fazer transparência? Não. Eu uso a misturinha para fazer com que a tinta corra mais, para facilitar na hora de preencher. E não na hora de fazer a transparência, tá? Não é só porque é uma transparência. Ó, puxo aqui, tá? E aqui vai ter uma leve sombrinha, mas super pouco, pra gente poder fazer essa volta aqui, tá bom? Vou usar o 421, só que dessa vez o número 6, o verde pistache, e eu vou vir aqui, ó, da lateral para o centro. Se a superfície não é refletora, eu não ilumino com branco. Aqui a nossa folha, ela não é superfície refletora, tá? Ela não é muito brilhante, certo? O que é superfície refletora? Que parece que foi envernizada, né? Esmalte, esmaltado, como bule esmaltado, bule de inox, isso é superfície refletora. Espelho, claro. Até algumas mesas de mármore, tá bom? Lembrando, vou preencher com o 421, eu tenho que pôr bastante tinta no pincel, porque ele não é feito para preencher. Vou terminar aqui o preenchimento. Vou pegar um pouquinho mais do sépia inverno, que é o tom mais escuro, mas poderia também ser o sépia, o verde pântano, ó. E vou preencher aqui no centro, tá? Agora, eu vou usar o tom pastel, e com o tom pastel, eu vou fazer alguns detalhes mais claros. Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer um zigue-zague pra dar mais formato pra essa folha. Olha que interessante, quando eu fiz o centro, eu puxei do centro pra fora, pras laterais. E agora, fazendo as laterais, eu vou puxando em direção ao centro, ó. Acho que exagerei, venho aqui e ponho um pouco mais, ó. Segredinho, não dobrem muito a ponta do pincel, tá? Aqui eu vou deixar um pouco mais marcado, porque a nossa luz tá vindo daqui, mas não vou deixar tão pra parte de cima, tá? Posso fazer uma pontinha também na folha, se eu quiser, ó. E aqui eu vou dar uma leve iluminada. Quando eu tiro o pincel da tela, eu tô limpando o excesso de tinta no pano, tá? Pronto, fiz isso. Pro caule, vou usar sépia outono, aqui na ponta, ó. E puxo pra baixo. Com o filete e o amêndoa, eu vou dar um pouquinho de luz no lado que eu sei, ó, que tá batendo mais luz, tá? Mas quando eu vou fazer, assim, algum item de madeira, algum cabinho, algum caule, algum... como é que fala? Tronco, qualquer coisa, eu costumo texturizar um pouco, assim, ó, tá vendo? Dando uns risquinhos menos alisados, tá? Se o meu fundo fosse bem escuro, eu até usaria um pouco do lilás pra luz aqui. Se eu quiser, posso colocar um pouquinho do preto aqui, tá? Vou até pegar o preto pra gente fazer. Venho aqui com o preto e faço um pouquinho de sombra aqui em cima, ó. E posso fazer um pouquinho de nada aqui também, ó. Certo? E aí, gente... entram os detalhes. Se eu quiser, eu posso pegar um pouquinho de nada do preto e puxar um cabinho aqui, ó, como se fosse uma sombra desse cabo, ó. Bem pouquinho, tá?
Com o mesmo filete, eu venho aqui na folhinha, a gente ainda vai aprender muita folha nesse canal, então não se preocupem se vocês acharam que foi muito rápida essa aula, por mais que eu tente fazer a aula mais rápida, eu demoro muito para explicar as coisas e aí ela fica extensa. Ainda sou nova no YouTube, né, gente? Um pouquinho de paciência. Com o filete aqui, ó, eu fiz o veio do meio, tá vendo? E aí, com o mesmo filete, eu puxaria o veio do meio aqui pra parte do caule, que eu não vou fazer isso agora porque ele tá molhado. Vou pegar meu 4, 2, 1 ainda, o branco, e a gente vem aqui, ó, iluminar um pouquinho a parte que a gente falou, que é onde pega mais luz, ó. Só que a iluminação, além de ser bem marcada, o que é marcada? Ela não é tão espalhada. Ela vai seguir o desenho da minha maçã, tá? Então, aqui eu vou seguindo o desenho da minha maçã, ó. Igual o risco dela, tá bom? Igual quando eu preenchi, a mesma coisa. A gente vai seguir o desenho da maçã. Aqui eu acho que eu exagerei um pouco, eu venho com o vermelho. E posso tirar um pouquinho assim, ó, colocando no vermelho, e aí vai ficar um pouquinho mais rosado. Lavo meu pincel. E depois de seco, a gente pode reforçar um pouco algumas áreas, porque o branco, ele tende a sumir um pouquinho, por conta da química dele, que tem uma ausência de pigmentação, tá? Posso colocar um pouquinho de branco aqui embaixo também, ó. E agora, pra finalizar, e não menos importante, e a Giovana já deve estar querendo me matar porque ela que edita tudo isso, vamos fazer uma gotinha, certo? Aqui vai ser o uso da misturinha, porque 99% dos casos, como eu disse pra vocês, toda regra na pintura tem uma exceção, eu não uso a misturinha direto no tecido. Eu sempre pego a misturinha e depois eu uso com... Pego a misturinha e a tinta e aplico no tecido, que é o que vocês vão aprender depois quando nós fizermos o fundo. Só que nesse caso aqui específico, eu gosto de usar a misturinha pra me ajudar na fluidez da tinta. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar a misturinha aonde eu quero a minha gota. E não se preocupem que no começo pode ficar esbranquiçado, mas depois ela se mistura, tá? Vou usar o tom mais escuro que eu usei aqui. Então, por exemplo, nessa parte, eu poderia até usar o vinho, só que vai ficar escuro demais. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o púrpura, tá? Vou usar o púrpura, tinta na pontinha do pincel. 4, 2, 1, número 4 agora. Se a minha luz tá vindo daqui, então a sombra, ó, vai ser aqui pra fora. Então, eu vou fazer uma sombra. Vou espalhar um pouquinho de nada, porque eu não quero tão grossa. Ó, tão forte, na verdade, tá vendo? Ela vai sumindo um pouco. E vejam que quando eu espalho, o pincel, ele anda pelo mesmo lugar. Não é que eu vou espalhando, misturando tudo, tá? Ele tá andando no mesmo lugar. Vou pegar um pouquinho mais de púrpura e colocar aqui na parte de cima. Esse é um tipo de gota. A gente ainda tem muitos tipos de gota pra aprender. Vou colocar um pouco aqui em cima, ó. Formei mais ou menos a minha gotinha. Tudo bem até aí? Aqui eu posso usar o branco desse lado. Só que fica mais bonito como uma parte refletora, que tá refletindo, usar um pouco do amarelo, ó. Ao invés de usar o branco, eu pego e uso o amarelo. Certo? E aí, com o filete, eu uso o branco. Vou fazer um traço e vou fazer um ponto. Prontinho, a minha gota foi feita. Gostaram dessa maçã? Queria deixar bem claro que esse não é o único tipo de maçã que existe. Nós temos vários outros tipos de maçã para aprender. Mas esse é um movimento, essa pincelada, nós vamos aplicar em várias outras maçãs. Então foi importante começar com ela aqui no canal. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal. Nós ficamos muito felizes, isso é muito importante pra gente. E aproveite, para você que ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Um beijão e até o próximo vídeo.